A bondade é estimada também pelos homens maus, ainda que não a pratiquem. Essa frase, de uma sabedoria impressionante, foi dita por um santo que conhecia a alma humana como poucos, São João Bosco. Mas como isso é possível? Como aqueles que vivem distantes do bem podem ainda assim estimar a bondade? Para entender essa lição, precisamos primeiro olhar para a vida do homem que não teve medo de ir onde ninguém mais queria ir. João Bosco nasceu na Itália, em uma época de imensa transformação e pobreza. Em Turim, ele viu o resultado trágico dessa mudança. Jovens abandonados, sem família, sem estudo e sem esperança, que rapidamente enchiam as ruas e as prisões. A sociedade os via como casos perdidos. A polícia os via como criminosos. Mas Dom Bosco via neles filhos amados por Deus. Ele não se escondeu atrás dos muros da igreja. Ele foi para os becos, para as prisões, para os pátios. Ele não foi com um discurso de condenação. Ele foi com um sorriso, com jogos, com pão e com uma paciência infinita. Ele criou o oratório, que era mais do que uma escola, era um lar. Seu método era simples, mas revolucionário. Ele o chamou de sistema preventivo, baseado em 3 pilares: razão, religião e amorevolezza. Amorevolezza, uma palavra difícil de traduzir. É mais do que amor, é uma bondade amorosa, uma ternura que se faz presente. Dom Bosco não apenas amava seus meninos, ele fazia questão que eles soubessem que eram amados. E é aqui que entendemos sua frase. Aqueles jovens maus que o mundo desprezava eram os primeiros a reconhecer a autenticidade da bondade de Dom Bosco. Por quê? Porque a bondade é a linguagem de Deus, e todo ser humano, por mais ferido ou endurecido que esteja pelo pecado, ainda carrega em sua alma a imagem e semelhança do Criador. É o que a teologia chama de centelha divina. Mesmo coberta por camadas de pecado ou dor, essa centelha nunca se apaga totalmente. Ela reconhece o que lhe é familiar. Ela reconhece a sua origem. O homem mau pode não praticar a bondade, talvez por nunca a ter recebido, por orgulho ou por desespero. Mas quando ela vê, pura, desinteressada, como a de Dom Bosco, sua alma a reconhece. Ela a estima porque, no fundo, sua alma sente sede daquilo. A bondade de Dom Bosco não era fraca, ela era forte. Ela desarmava a agressividade e provava a eles que um outro caminho era possível. O que São João Bosco nos ensina hoje em um mundo tão rápido em julgar o próximo? Primeiro, uma lição de humildade. Dom Bosco sabia que não era ele quem salvava, mas o amor de Deus através dele. Ele era apenas o instrumento daquela bondade. Segundo, uma lição de fé. Fé não apenas em Deus, mas fé na semente de Deus que existe em cada pessoa, não importa o quão perdida ela pareça. E, por fim, uma lição de amor a Deus que transborda em amor ao próximo. Um amor que não tem medo de se sujar para resgatar uma alma. Ele nos ensina que o amor cristão não é uma teoria, é uma presença. Não basta dizer Deus te ama de longe. É preciso estar junto, caminhar junto e ser o rosto desse amor, por mais difícil que seja. É isso que os jovens viam em Dom Bosco. Não um juiz, mas um pai. A bondade não é passiva. Ela é a maior força de evangelização que existe. Ela é a prova visível de um Deus invisível. Que possamos pedir a São João Bosco a graça de não termos medo de amar como ele amou, e de sermos no nosso dia a dia aquele reflexo de bondade que o mundo, mesmo sem saber, tanto estima e procura.